O sonho desse cara era se tornar um herói, mas durante as suas aventuras, o Rei Demônio acabou sendo derrotado e agora ele terá que trabalhar como um vendedor ao lado da filha do Rei dos Demônios. A história começa com um protagonista chamado Raul Shazer e seu grupo enfrentando um exército de esqueletos do Lorde Demônio. Nesse instante, o chefão tinha aparecido e um dos membros do grupo diz ao Raul que se caso eles derrotassem esse monstro, eles finalmente seriam reconhecidos como heróis. E logo após o Raul aplicar o seu golpe especial no chefão, temos um corte para o presente, mostrando que agora o Raul se tornou um vendedor das Casas Bahia. E depois que o Raul vende um monte de fone de ouvido barato para alguns figurantes doidos, um garotinho estranho chama o Raul e diz ter vindo a essa loja para tentar preencher uma vaga de emprego. Dito isso, o garoto é levado para realizar uma entrevista de emprego com a gerente da loja. Porém, ele acaba esquecendo o seu currículo com o nosso protagonista. E no momento em que o Raul olha para o currículo, ele se assusta e corre para avisar a gerente que esse garoto na verdade é o filho do Rei Demônio. Mas para a infelicidade do nosso protagonista, a gerente já havia contratado o garoto chamado Fino. Além de fazer isso, a gerente ainda manda o nosso protagonista ensinar o filho do Rei Demônio a trabalhar. Daí, enquanto o Raul colocava o Fino para varrer a loja, ele dá uma olhada em uma das televisões da loja e se lembra que há 2 anos atrás o Rei Demônio foi derrotado e agora todos comemoram o dia desse acontecimento. Ver essa notícia faz o Raul refletir sobre o seu passado, pois após o Rei Demônio ter sido derrotado, os seus sonhos de se sustentar sendo um herói foram completamente destruídos. E agora ele nem mesmo sabe o motivo da sua própria existência. Quando o Raul para de pensar nisso, ele vai até o Fino e diz que ele está assustando os clientes. Para resolver esse problema, o Raul pede para o Fino tirar o seu capuz. E nesse momento, o Raul acaba tomando um susto ao ver que o Fino parece muito uma garota. Porém, o nosso protagonista decide ignorar isso e continua ensinando o Fino, dizendo que ele precisa tratar muito bem os clientes. Então, para corrigir o mau atendimento do Fino, o Raul finge ser um cliente para ajudar o gostoso do Fino a treinar. Só que ao invés do filho do Rei Demônio tentar melhorar, ele começa a rir igualzinho ao Rei Demônio. Vendo que esse tipo de prática não iria resultar em nada, o Raul vai lá e dá um livro de boas maneiras para o Fino e parte para o próximo ensinamento, que era de como conferir o estoque. Daí, enquanto o Raul estava mostrando os produtos, o Fino acabou se empolgando e acionando uma máquina aleatória com água. Por conta disso, o Fino toma um jato de água na cara e acaba desmaiando. Daí, para não deixar o cara todo molhado, o Raul resolve trocar as roupas molhadas dele. Nesse momento, o nosso protagonista finalmente percebe que o Fino na verdade era a Fino, a filha do Rei Demônio. Depois dessa grande descoberta, a Fino acaba aparecendo no dia seguinte com um uniforme feminino. E a primeira coisa que ela faz é receber algumas aulas de como falar educadamente com os seres humanos. Do nada, o subgerente interrompe os dois e dá uma bronca na Fino por ela ter usado um dos produtos da loja. Dito isso, o subgerente mostra uma parada chamada documento mágico, que no caso é uma espécie de escrita mágica dentro das máquinas que fazem tudo funcionar. E o poder mágico da Fino foi tão grande que acabou afetando o documento mágico. Ao ouvir isso, o Raul passa a acreditar que se a guerra entre humanos e demônios tivesse continuado, provavelmente a Fino teria sido o próximo Rei Demônio. Depois disso, o Raul vai varrer a portaria da loja e do nada, uma das antigas parceiras dele aparece e fica falando mal do cara. Tudo isso porque antigamente ele era o maior candidato a herói e agora ele é um simples vendedor das Casas Bahia. Depois de humilhar o cara assim, a garota vai embora dizendo que antigamente considerava ele um rival, mas agora ele não tem mais valor nenhum na vida dela. Enquanto isso, lá na loja, um carioca chega e começa a pedir o dinheiro da loja para a Fino. Porém, como a Fino sequer sabia se comunicar normalmente com um ser humano, ela não entende o que o cara estava fazendo e sem querer querendo, ela acaba derrubando o ladrão e pegando o machado do cara. Feito isso, a Fino então devolve o machado pro cara, mas ao mesmo tempo que ela é habilidosa, ela é desastrada. Por isso, ela acaba cortando a máscara do cara. Nesse momento, o Raul chega e logo entende a situação. Já o ladrão, bom, ele tentou atacar os dois e nesse momento, a Fino finalmente entendeu que o cara era um ladrão. Percebendo isso, ela deu um salto fisicamente impossível e meteu um chutão no cara. Logo em seguida, o Raul foi lá e derrubou o ladrão no chão. Feito isso, a Fino já começou a dizer que vai torturar o ladrão. E isso acaba deixando o cara assustado ao ponto dele acabar desmaiando. Então, após a gerente e o subgerente da loja darem os parabéns para a Fino e o Raul, o nosso protagonista vai a um encontro com os velhos amigos dele. Esses amigos eram antigos membros da antiga equipe de heróis do Raul. Ao se encontrarem, eles começam a falar que eles deveriam ter se tornado heróis. E alguns chegam até mesmo a falar que não iriam arrumar um emprego, pois a vocação deles era de ser um herói. No fim, o Raul acaba ficando meio triste e ao voltar para a loja durante a noite, o nosso protagonista vê a Fino dormindo. Logo em seguida, ele vê um caderno e nesse momento ele percebe que a garota dormiu enquanto estudava para conversar melhor com os clientes. Do nada, a Fino acorda e pede para o Raul atestar para ver se ela havia melhorado. E ao confirmar que a garota melhorou, o Raul percebe que diferente da maioria dos seus amigos, ele não está triste por ter que ser um simples funcionário das Casas Bahia. E a maior motivação nesse momento é ver a filha do Rei dos Demônios tentando viver uma vida comum como um humano. E ele sabe que essa situação toda é muito mais difícil para ela. No dia seguinte, o Raul acaba sendo abordado novamente pela sua antiga parceira. E dessa vez, a garota resolve contar ao Raul que ela estava trabalhando como uma segurança de uma guarda nacional. E segundo essa garota, dessa forma, ela meio que ainda poderia ser considerada uma heroína. Ao ouvir isso, o Raul fica impressionado com a Aire e diz que não esperava menos dela. Depois disso, uma das empregadas da loja mostra que uma encomenda nova havia chegado. Nesse mesmo instante, uma amiga do Raul chamada Elsa, que trabalha em uma outra loja, surge do nada e pergunta se eles podiam ligar o dispositivo para testar. Assim, a Fino vai ligar o dispositivo e como ela tinha muito poder mágico, o dispositivo acaba sendo
sobrecarregado e por conta disso, ele cria várias mãos mágicas que capturam a tal da amiga do Raul chamada Elsa e uma empregada da loja. Nesse instante, a Aerie aparece e já parte para ajudar o Raul. E após uma outra empregada dizer que era só derrotar os braços e desligar o dispositivo, que a Aerie pega uma vassoura da loja e sai correndo para cima do dispositivo. Ao fazer isso, a Aerie consegue salvar as garotas, mas a vassoura que ela estava usando acaba sendo destruída. Por conta disso, a Aerie acabou sendo capturada pelas mãos. A Fino até tenta salvar a garota, porém ela também acaba sendo pega. No fim, o Raul teve que ir até o seu armário para pegar a sua antiga espada e salvar as garotas. Com ela em suas mãos, ele usou um ataque mágico, mas logo em seguida começou a ter algumas dores de cabeça. Tudo isso porque ele não usava esse tipo de magia há muito tempo. E por conta da dor de cabeça do Raul, o dispositivo acaba pegando novamente a Aerie. Para resolver o problema de uma vez por todas, o Raul pede para a Fino destruir as mãos enquanto ele preparava um ataque poderoso. E com esse plano, o Raul finalmente consegue destruir as mãos e logo em seguida a Fino consegue desligar o dispositivo. Depois desses acontecimentos, alguns dias se passam e a Elsa vai até o Raul e a Fino para perguntar se um deles não podiam trabalhar por um dia na loja dela, já que a maioria dos funcionários dela estavam doentes. E com a aprovação da gerente, a Fino acaba indo para a loja ao lado. Ao chegar lá, a Fino aprende várias coisas com a Elsa e a sua parceira chamada Lan. No fim, o Raul aproveita a oportunidade para testar o atendimento da Fino. Ao fazer isso, o cara fica impressionado ao ver que a filha do Rei Demônio finalmente estava agindo como uma pessoa normal. Não só isso, mas ela também aprendeu a usar uma máquina sem a quebrar. E quando o Raul volta para o seu local de trabalho, o subgerente vai até ele e pergunta o motivo da loja estar sem nenhum cliente. Nesse momento, a gerente aparece e mostra a eles que uma nova loja imensa tinha sido inaugurada na cidade. E depois de uma pequena reunião, é decidido que o Raul e a Fino iriam ir disfarçados até a nova loja para ver como ela funcionava. Daí, enquanto eles passeavam pela loja, os dois acabam encontrando a Aerie trabalhando lá. No fim, a Aerie resolve parar de mentir e conta aos dois que após o Rei Demônio ter sido derrotado, ela ficou desempregada e só conseguiu arrumar um trabalho agora. Dito isso, a Aerie resolve mostrar mais a loja para o Raul. Porém, eles acabam sendo abordados pelo gerente da loja. Esse gerente diz que sabe o porquê do Raul estar nessa loja, mas ele não tem medo, pois ele não considera a loja que o Raul trabalha como uma rival. E o nosso protagonista, ao ver que a loja que ele trabalha está sendo menosprezada, acaba se irritando e declarando guerra com a loja imensa. Depois disso, quando o Raul volta para o seu trabalho, ele já lança braba e vende um produto para uma velhinha figurante. Após a venda, o nosso protagonista já pede para a instaladora dos produtos acompanhar a velhinha e já deixar tudo prontinho para ela usar. Nesse momento, a garota responsável por fazer as instalações diz que ela já foi chamada para resolver um outro problema em um outro local. No fim, para não perder a venda, o Raul decide resolver esse problema para a garota poder instalar o dispositivo. Dito isso, o Raul vai até o local do problema com a Fino. Lá, uma moça conta que o estoque de magia dela não estava querendo encher. Então o Raul tenta encher o estoque de todas as formas, mas nenhuma das tentativas dele deu certo. Para ajudar o Raul, a Fino coloca sua mão no negócio. Nesse momento, a magia fora do normal da garota acaba atraindo um slime que estava dentro da máquina. E após destruir o tal do slime, o Raul disse que esse slime é um tipo de devorador de magia. E somente o fato de existir um desses na cidade era muito estranho. Então, após resolver esse problema e receber seus merecidos elogios, o Raul recebe uma ligação da mecânica. Nesse momento, o nosso protagonista é informado que houve um problema com a venda dele. E quando ele chega na casa da velhinha para tentar resolver isso, o Raul acaba descobrindo que o filho da velhinha comprou um dispositivo da loja concorrente. E como quem manda dentro dessa casa é o filho da senhora, o cara acaba escolhendo ficar com o produto da loja concorrente. Daí, quando o Raul e as garotas estavam indo embora da casa da velhinha, o filho dela acabou chamando eles para ajudar com um certo problema. Basicamente, o problema é que a casa por algum motivo não estava conseguindo gerar energia suficiente para o produto ligar. Daí, como o concorrente não estava nem aí para resolver o problema da família, o Raul e as garotas resolvem ajudar a família. E durante as investigações, o Raul e a Fino acabam percebendo que isso é obra de um slime devorador de magia. Percebendo isso, eles acabam encontrando vários deles no subsolo da casa. No fim, a mecânica resolve fazer um circuito mágico fora da casa e usar a Fino no centro dele para atrair os monstros. E os slimes eram tantos que ao sair, eles se juntaram e acabaram capturando o Raul e a Fino. Nesse momento, a mecânica pede para a Fino elevar a sua magia até o máximo. No fim, o poder da Fino era tão grande que ela sobrecarregou os slimes e eliminou todos eles de uma vez só. Após resolverem esse problema, essa família acabou ficando com o aparelho da loja que o Raul trabalhava ao invés da loja concorrente. Depois desse lindo dia de ajudar uma família de graça, a gerente da loja resolve conversar com todos os funcionários sobre os novos produtos de verão que eles iriam vender. Para turbinar as vendas, a gerente resolve fazer um episódio de praia dentro da loja. E obviamente isso acaba atraindo vários clientes para comprar os produtos. Nesse instante, até mesmo a Elsa e a Lan resolvem ajudar a vender os produtos. Tudo isso para retribuir o favor que a Fino fez para elas da última vez. E depois de terem vendido bastante, o Raul é abordado pelo filho daquela velhinha. Nesse momento, o cara diz que ele na verdade é um jornalista econômico e ele veio até essa loja para fazer uma ótima reportagem. E isso acaba deixando o nosso protagonista muito animado. Após isso, todos os funcionários recebem o seu salário, incluindo a Fino. Só que diferente de todos ali, esse é o primeiro salário dela e isso a deixa muito feliz. Então, após todos fazerem uma comemoração, a Fino acabou chamando o Raul para fazer algumas compras com ela. E após a Fino comprar algumas coisas no mercado, a filha do Rei dos Demônios começa a elogiar muito o mundo humano, dizendo que nele todos podem arrumar um trabalho justo e conseguir as coisas que precisam, não precisando machucar uns aos outros
recursos para se obter isso. Ao escutar isso, o Raul começa a acreditar que ser um vendedor não é algo tão ruim, já que de certa forma ele está contribuindo para o bem no mundo. Depois disso, enquanto o Raul estava distraído com uma espada em uma loja, a Fino acaba se irritando com ele e saindo do lugar. Daí quando o Raul estava procurando por ela, ele acaba encontrando a Fino usando um vestido novinho. E foi só nesse momento que o nosso herói viu que a garota é bem bonita. Pra vocês verem como que é o mundo, um vestido fez o cara ver a garota de outra forma. Brabo, né? Eu só sei que após eles se divertirem bastante, os dois resolvem ir embora. E nesse momento a Fino acaba sendo atacada por dois caras misteriosos. Após o ataque, a Fino conta que provavelmente eles fizeram isso pois eles queriam que ela se tornasse logo a próxima Rei Demônio. Daí no dia seguinte, o Raul resolve perguntar a Fino se ela estava mal por conta desse acontecimento. E ela só responde que não queria se tornar o próximo Rei Demônio, já que o pai dela era uma pessoa muito ruim que maltratava sua mãe e os seres mais fracos. No fim, a Fino diz que ela já tem uma ambição, que no caso é se tornar a gerente de uma loja no mundo demoníaco. Enquanto eles conversavam, um cara misterioso chega na loja da Elsa e chama Alan para conversar. Nesse instante, a gente descobre que Alan é um demônio e que ela sabe muito bem do plano que muitos demônios têm de transformar a Fino no próximo Rei Demônio. Porém, ela não pretende ajudar esse cara chamado Hyde a fazer isso. Um tempo depois disso, a gente vê o Raul dando uma bronca na Fino por ela ter errado o pedido de um cliente. Nesse mesmo instante, os antigos parceiros do Raul chegam até as Casas Bahia e chamam o nosso protagonista para um outro local. E lá, os caras contam ao nosso protagonista que o sistema de heróis estava prestes a voltar. Dito isso, eles revelam a ideia deles de transformar a Fino no próximo Rei Demônio. Não só isso, mas os caras dizem que foram eles quem atacaram a Fino naquele dia. Ao ouvir isso, o Raul fica bolado e diz que não irá permitir que a Fino se tornasse o próximo Rei Demônio. Porém, enquanto ele estava conversando com esses caras, a Fino acabou sendo sequestrada sem que ele percebesse. Após sequestrá-la, o Hyde leva a Fino até a antiga escola de heróis e tenta forçar ela a usar uma joia que iria transformá-la no próximo Rei Demônio. A Fino recusa com todas as suas forças, dizendo que ela só queria ser uma vendedora ao lado do Raul. Foi só ela falar isso que um dos antigos parceiros do Raul foi lá e revelou que antigamente o nosso protagonista era um herói e atualmente ele só trabalha como um vendedor, pois o Rei Demônio já foi derrotado. Um pouco de tempo depois disso, o nosso protagonista acaba chegando nesse esconderijo e ali ele encontra um antigo parceiro dele sozinho no local. Esse cara estava com uma espada nova super rara e ao ver o nosso protagonista, ele partiu para cima dele com o objetivo de matar. Durante a batalha, o cara revela que na verdade os antigos heróis eram fortes o suficientes para derrotar o Rei Demônio. Porém, na época, eles fizeram um contrato com o Rei Demônio para nunca derrotar. Dessa maneira, o sistema de heróis nunca iria ser desfeito. Ouvir isso faz o Raul ficar muito triste, pois o sonho que ele manteve desde a infância não passava de uma farsa. No fim, o Raul pega uma régua e parte para enfrentar o cara. E assim, ele chega até o local onde a Fino estava e tenta salvá-la. Nesse momento, a Aire aparece e diz que não pretende trazer o Lorde Demônio de volta. Porém, ela promete eliminar a Fino, pois ela é um demônio e a Aire odeia todos eles, já que os demônios foram os responsáveis pela morte da sua família. Por conta desses sentimentos, o Raul foi obrigado a duelar com a Aire para defender a Fino. Durante a batalha, os dois se golpeiam com seus melhores ataques, e isso acaba resultando em um empate. Na visão da Fino, pareceu que ambos haviam morrido. Por conta disso, ela acabou ativando a tal da Pedra Mágica e entrando na sua forma demoníaca. Logo em seguida, a Aire acaba acordando e nesse momento ela percebe que o Raul está lutando sozinho com a Fino usando apenas uma régua. Tudo isso para não ferir a garota. Porém, a Fino acaba acertando um golpe fatal no Raul, e quando ela pensou que ele estava prestes a morrer, o nosso protagonista abriu a boca e disse que a Fino não é malvada. Além disso, ele também disse que um herói de verdade deveria ajudar todas as pessoas boas, sejam elas humanas, demônios ou monstros. De um ângulo diferente, a Aire consegue perceber que o Raul não havia sido perfurado, e ele só não foi fatalmente ferido, pois um presente da Fino o protegeu. E depois de ver isso, o nosso protagonista, junto da Aire agora mais calma, resolvem ir juntos salvar a Fino. Daí, como o Hyde estava querendo impedir os dois, a gerente da loja teve que aparecer, trazendo consigo a ajuda das outras garotas da loja para enfrentar o cara e deixar o caminho livre. Assim, o Raul, acompanhado da Aire e outras garotas, vão até o antigo castelo do Rei Demônio e lá eles começam a enfrentar tudo que é tipo de monstro. E isso acaba fazendo o Raul se lembrar da época em que ele era um aventureiro. Após derrotar os monstros, Alan usa sua magia de demônio para abrir o portão do castelo. Feito isso, ela acaba ficando para trás junto da Aire para enfrentar as criaturas enquanto o Raul segue em frente. Dessa maneira, o nosso protagonista chega até onde a Fino estava e lá ele começa a enfrentá-la enquanto tentava trazê-la de volta. Então, após o Raul falar sobre o sonho da Fino, ele consegue fazer a garota recobrar a consciência por um instante. Porém, um portão com a magia do Rei Demônio começa a abrir e a Fino volta a perder a sua consciência. E no momento em que ela estava prestes a matar o Raul, o nosso protagonista mostra uma venda que ela fez e diz que no futuro ela irá se tornar uma ótima vendedora. Graças a isso, a Fino finalmente consegue recuperar a sua memória. Daí, para não se perder novamente, a Fino vai lá e quebra a Pedra Mágica do Rei Demônio. No fim, depois de superar tudo isso, os nossos personagens principais resolvem fazer uma certa comemoração. E no dia seguinte, após tudo isso, o Raul vai lá e diz estar orgulhoso da Fino como uma vendedora. Logo em seguida, a gerente mostra a nova empregada da loja, que no caso é a própria Aire. E o anime termina com o nosso protagonista feliz com a sua simples vida de vendedor das Casas Bahia. Like e compartilha a parte 20 mil.